Iniciando mais um episódio do nosso podcast, seja muito bem-vindo. Aproveite, já se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo, porque nós sempre trazemos pessoas que são especialistas em cada assunto. E o nosso propósito é esse, levar um conteúdo de verdade, divertido e leve para você que está nos assistindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente quase não gosta, né, Lari? Verdade, ai que delícia, né? Para isso nós estamos trazendo uma especialista. Ela tem cara de 15 anos, mas sabemos que ela tem uma formação como jornalista há mais de 25 anos. O currículo dela é extenso, até vou ler para não me perder. Ela é sócia da Prospecta Digital, uma das agências que são mais referências aqui em Rio Preto quando a gente fala sobre o marketing digital. A Flaviana também ela atua como diretora de comunicação da APET e coordena o núcleo do Cacau, da CIRP. É isso, né? Aí, que legal. E ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. É só mais ou menos uma passadinha para deixar ela, a estrela do nosso podcast, falar. Flá, seja muito bem-vinda. Obrigada É um pela prazer recepção, ter você aqui com a gente. Obrigada, prazer é meu, de verdade, estou muito feliz de estar aqui. E a gente vai falar de fato sobre um assunto que a gente gosta, né? É o mesmo campo de atuação. Sim. E a gente acredita, nós como... Eu não falo só que hoje a nova versão é só o impresso, mas a nova versão acaba sendo um ecossistema de levar um resultado e posicionamento para as pessoas. E você trabalha muito junto nessa questão, né? Você atua muito no digital, mas eu sei que você acredita muito no impresso e diversos outros caminhos que ajudam a posicionar e agregar valor à marca pessoal de cada um. É isso aí. Maravilha. Como você comentou, faz 25 anos que eu tô fazendo isso, então assim, eu vi de fato a transformação do offline pro online, verdade. Gente, é uma loucura. Muito obrigada, viu, Lari, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu, de fato, sou apaixonada por canais impressos. Eu gosto mesmo do papel, apesar de hoje trabalhar com o digital, e gosto muito da nova versão em especial, justamente por isso, porque vocês transformaram a marca não só numa revista, mas no ecossistema mesmo. Quando eu penso na nova versão, eu penso na nova versão, na verdade, como um canal de relacionamento, porque vocês trabalham o relacionamento em todas as frentes que ela permite. Isso é muito legal. Obrigada, maravilha. Viu? A gente fica muito feliz com essa sua percepção. Ô, Flá, e esse currículo tão extenso? Conta pra nós, gente, uma moça tão nova. Nossa, tão nova, você é muito gentil, muito gentil. Acredito que quase não tem coisas para resolver no mundo da Prospecta. Não, quase nada, né? Quase nada dinâmico, né, Flá? Mas você sabe, olha que bacana. Você me fez lembrar uma coisa que eu li ontem. Eu ainda escrevo, eu gosto muito de escrever à mão, até como exercício cerebral mesmo, assim, para, né, a gente sair um pouco do celular. Sim. E ontem eu tava rascunhando um texto falando sobre a falta de tempo. Nós temos uma líder na agência, eu vou até fazer questão de falar o nome dela, porque eu quero que ela escute o que eu vou falar. Tá. A Fernanda, sim, eu estou falando de você. E a Fernanda esse ano falou que ela ia desacelerar, era a meta dela desse ano, e aí eu dei muita risada, porque essa era a minha meta do ano passado, né? De desacelerar. Mas ela tá novamente para esse ano? Tá, não, não, justamente por isso que eu aprendi. E aí, qual que é a frustração, né? Você tá falando, quase não tem nada para resolver, e de fato, porque eu acabo fazendo coisas assim, que aparentemente não tem nada a ver, né? Tem o marketing, tem tecnologia, tem o cacau no meio do nada, e como é que se arruma tempo para isso? E aí o lance de desacelerar, na verdade, eu entendi que não é você não fazer, ou abrir mão, ou deixar de fazer, mas é você viver com calma as coisas que você se propõe a fazer. Verdade. É você estar de fato presente naquilo ali. Então tá bom, hoje eu vou gravar o podcast com vocês, então eu vou desligar o celular e eu vou viver isso daqui de verdade. Sim. Eu acho que o que atrapalha às vezes a gente na tomada de tantas decisões é você tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Isso de fato não vai acontecer. O desacelerar não é às vezes só o abrir mão de algumas coisas, mas é você parar para viver aquilo que você escolheu e decidiu se dedicar de verdade, seja uma ou sejam 10 coisas. Né? Maravilha, é isso mesmo. Muito perfeito, legal, Flá. Tô tentando, não disse que eu dei conta, mas eu tô tentando. Você me fez lembrar também, eu fui numa consulta um dia e aí o médico falou sobre essa questão de desacelerar. Larissa, você precisa desacelerar. Eu, doutora, aí eu pensei na hora, né? Poxa, ele tá falando de válvula de escape, né? Mas eu tenho já uma válvula de escape, eu já tenho meu momento de desacelerar, é o meu momento de corrida.
Mas eu tô falando para você desacelerar. Eu falei, mas então... Mas para mim é. Exato. Que é o que você falou agora, né? Eu vivo aquele momento. Então, aquele momento, para mim, me traz muito prazer e me traz um desacelerar de mente, assim, né? A gente tende a buscar isso, né? Você sabe que eu escutei isso várias vezes. E eu entrei numa crise existencial há uns 3 anos. A gente contratou uma consultoria na Prospecta e ele fez um trabalho com várias frentes lá e uma delas era com sócios. E aí nós sentamos numa reunião com ele, o Alexandre, e aí ele falou pra gente, qual que é o seu hobby? Aí o Vitor respondeu prontamente, aí o David, qual que é o seu hobby? Também. A hora que chegou, eu falei, cara, eu não tenho hobby, eu só trabalho. Não é possível. E aí eu comecei a pensar, eu leio, mas agora eu mudei um pouco o tipo de literatura, mas na época eu estava estudando muito. Eu tentava otimizar tudo e trazer para o trabalho. E aí eu fiquei muito mal com isso. Só que aí no encontro seguinte ele falou, isso te faz bem? Você tá curtindo a caminhada? Eu falei, tô. Ele falou, então tá tudo bem, não precisa... Não existe uma regra. Não tem. Eu não preciso ter um hobby como todo mundo tem, porque às vezes a minha vida ela é ótima daquele jeito. Exatamente. Né? E tá tudo bem. Sim. Eu tava curtindo pra caramba. Era uma fase que, de fato, eu tava me dedicando loucamente ao trabalho, mas eu tava curtindo aquela jornada, aquele processo. Então, tá tudo bem, né? Não tava me atrapalhando. Ô, Fly, fala um pouquinho pra nós desse currículo, como que surgiu a Prospecta e posteriormente veio também o trabalho que você faz com o pessoal lá da CIRP, da CIRP, da PET, e também agora com essa novidade que eu achei fantástica, eu fiquei sabendo ano passado por você, do Cacau, né? Então conta pra nós um pouquinho. Na verdade, a minha formação é em comunicação, eu fiz jornalismo, depois eu acabei fazendo publicidade. Sempre me senti comunicadora. Eu acho que eu nunca cogitei fazer outra coisa. Eu tenho uma sobrinha que está agora fazendo vestibular e eu estava lembrando o período de vestibular, mas eu nunca cogitei fazer outra coisa. Eu sempre gostei muito da comunicação. Na época, eu queria trabalhar com revista. Não sei se eu já comentei isso com você. Legal. Minha intenção era ir para a faculdade para trabalhar com revista. Eu queria fazer reportagens longas, assim, tipo National Geographic, alguma coisa assim. Só que ainda na faculdade eu acabei descobrindo marketing, virei estagiária de marketing de uma administradora de consórcio, trabalhei lá por 12 anos, e aí depois o marketing é um bichinho que te pica e aí já era, né? Verdade. Você não sai nunca mais. E foi uma escola muito legal, porque o marketing me permitiu trabalhar com todas as frentes do jornalismo, na verdade. Nesse período, na administradora, a gente fazia uma revista, eram 10 mil edições distribuídas para o Brasil inteiro, era incrível, a gente fazia a revista de cabo a rabo. Tínhamos um programa de TV que passava ao vivo toda segunda-feira, para 54 praças no Brasil. Fizemos rádio, fizemos evento. Então, assim, eu consegui trabalhar com tudo que eu queria dentro do jornalismo e descobri que eu podia fazer tudo que eu gostava dentro do marketing. Foi muito legal. Saí de lá, trabalhei um tempo em São Paulo, na fábrica da Mercedes-Benz. Saí da fábrica para montar uma agência. Vitor e David, que são meus sócios na Prospecta, eram meus colegas de trabalho nessa administradora de consórcio. Quando nós saímos, eu fui para São Paulo, eles imediatamente abriram a Prospecta. Eu voltei de São Paulo 3 anos depois, abri uma agência também, focada em produção de conteúdo. Ainda não se falava tanto em produção de conteúdo como se fala hoje. Era tudo muito novo, então eu tinha que explicar para as pessoas o que era aquilo. E nós éramos parceiros, então a Prospecta já atuava no digital e eu com produção de conteúdo e a gente duplava em alguns clientes. E aí, em meados de 2019, o David e o Vitor me viraram para mim e falaram, por que a gente não está trabalhando junto ainda? Vamos juntar tudo? E aí, de fato, nos juntamos. Foi uma ótima decisão, porque logo depois veio pandemia também. E nós trabalhamos muito na pandemia. É uma loucura, né? Parece a gente... Eu não sei se vocês têm essa impressão. A gente fala da pandemia, parece que foi há 2 anos, faz 5 anos. É uma loucura. Exatamente. E de lá para cá a gente tem colecionado bons resultados e boas histórias, tem sido bem legal. Eu acho que se eu pudesse resumir a minha história profissional, eu gosto de falar que eu sou uma jornalista que entendeu que contar história dá dinheiro. Dá para vender e vender muito contando boas histórias, se relacionando com as pessoas. A CIRP e a PET entraram na minha vida da mesma forma, por conta do marketing e da comunicação. Eu entrei na PET há pouco mais de 10 anos, 11, 12 anos, a princípio como fornecedora, depois como associada, depois como diretora de comunicação. E se participar de um ecossistema assim como uma associação é muito legal, você aprende muito, você aprende
o relacionamento é diferente do trato de empresa-cliente, porque você não está ali só para vender, você também está ali para ajudar, para doar, para receber, e é uma troca de conhecimento muito rica, mas muito, muito rica mesmo. E aí eu descobri o universo da tecnologia, né, que queira ou não, está intimamente ligado ao marketing, porque hoje você fazer marketing sem tecnologia não existe. Então, foi uma troca, de fato, muito eficiente para a gente. E a CIRP, eu já era associada da CIRP há muito tempo, também uma associação. E há 2 anos, por um imprevisto familiar, eu precisei me aventurar no agronegócio. Meu pai tem um sítio, o agronegócio parece que eu tenho uma propriedade gigantesca. Meu pai tem um sítio e há 2 anos, mais ou menos, ele não estava conseguindo trabalhar no sítio. E aí, para que a gente não vendesse, eu falei, imagina, eu ajudo o senhor. Não, que eu sei tudo de sítio, nunca plantei um tomate. E aí a gente começou a pesquisar o que daria para fazer lá, e aí nós descobrimos que, de fato, estava rolando esse movimento do cacau no Noroeste Paulista. E hoje nós temos um movimento muito grande de produtores aqui no interior plantando cacau. E um movimento, inclusive, muito frutífero, sem trocadilhos, porque a intenção é, nos próximos 10 anos, que Rio Preto, assim como Rio Preto se transformou a capital da borracha há 40, 50 anos, o objetivo é que também a gente seja a capital do cacau paulista. E o que eu sei fazer? Vender, né, gente? Eu sei fazer marketing. Pesquisando sobre cacau, eu descobri que não existia nada desse conteúdo em São Paulo. Tudo que existe de conteúdo sobre cacau é no Norte, no Nordeste. Não tem ninguém falando sobre isso aqui. Você tem algumas coisas, mas tudo muito esparramado. Aí eu criei um blog que chama Tudo Sobre Cacau. Comecei a produzir material lá. A gente já está há 1 ano com o blog. Agora, esse ano, nós temos alguns planos para isso, inclusive. Entrei na associação porque era quem, inclusive, naquele momento, estava conduzindo o projeto de cacau aqui na região. Temos um núcleo hoje com produtores. Hoje a gente tem pelo menos 300 produtores de cacau só aqui na região. É muito, se você parar para pensar que 5 anos atrás ninguém falava sobre isso. E, nossa, é muita coisa, gente. Daria um programa inteiro só para falar de cacau, porque é um mundo apaixonante, é muito legal. A gente fala que o cacau ele é o boi da agricultura, porque assim como o boi, você aproveita tudo. Você aproveita não só a amêndoa, mas você também tem mel de cacau, você tem o chá da casquinha do cacau, você tem o nibe, você tem o chocolate. É um universo, assim, muito, muito legal. Que incrível. E antes de eu entrar nessas perguntas aqui, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque sempre que eu encontro a Flaviana, eu quero que ela fale uma frase, só para eu ouvir essa voz maravilhosa. Então você vai ter que gravar esses conteúdos também, Flá. Tá bom, tá bom. Você sabe que é muito engraçado, porque eu não gosto de me ouvir. Eu não Nossa, gosto de me escutar, e toda vez ela fala isso, é verdade, é verdade. Eu tinha que falar isso nesse podcast para deixar registrado. Muito obrigada. É um insight para Flá. Olha, eu tenho vontade, gente, mas por enquanto não cabe na agenda. Você Isso. tem que viver de verdade, Isso. por enquanto não cabe. Mas fazer isso aqui que a gente está fazendo é muito gostoso, né, parar para bater papo, porque de fato o podcast, quando ele é assim, é um bate-papo, é muito gostoso. Tanto, bom, pelo menos para mim, né? Tanto para participar quanto ouvir, é muito legal. E para nós também, maravilhoso. Não, Nossa. Imagino, deve ter muita gente legal que passa por aqui. Muito. Vamos entrar então nesse universo que a gente gosta demais de falar? Ô Flá, o que diferencia, né, quem está apenas postando de quem está construindo o posicionamento? Gente, postar é fácil. O que vai diferenciar aí é o seguinte, quando você está ali pensando no conteúdo da tua rede social, tem uma frase que diferencia tudo o que é. Quando você fala, o que eu vou postar hoje e pelo que eu quero ser lembrado amanhã. O que você vai postar hoje? Alguém vai lembrar amanhã? Você postou só por postar? Porque você tem que cumprir um calendário? Você fez o post do Dia das Mulheres, porque todo mundo fez o post do Dia das Mulheres, então você também tem que fazer. É só um calendário, ou você está olhando aquilo de forma estratégica para que as pessoas pensem em você. Posicionamento é isso, é você pensar no que você está fazendo
para que as pessoas lembrem do que você faz. Quando eu falo do Rodrigo, para qualquer pessoa que eu falar do Rodrigo, automaticamente vão lembrar da revista, vão lembrar do podcast, vão lembrar dos eventos, porque ele sempre está falando disso. Tudo que ele fala e que ele faz converge para isso. Então, as ações são feitas com esse objetivo. Se eu falar da Flaviana, você vai lembrar do Cacau, você vai lembrar do marketing, você vai lembrar da Pet, qualquer uma dessas opções me ajudam muito, dependendo do contexto que a dúvida foi inserida. Mas esse é o ponto. Para que eu estou construindo o conteúdo? Para que eu estou produzindo? Eu estou produzindo só para ser mais um? Para postar? Para aparecer e estar ali? Ou eu estou postando estrategicamente para quando a pessoa vê, ela... Ah, é verdade. Ela fala sobre isso. Ô, Flá, e muito tem se falado de um tempo para cá sobre a importância de construirmos uma reputação. Mas na prática, o que isso significa? Eu acho que de forma muito reduzida, você construir reputação é justamente isso. É o que você quer deixar na memória das pessoas. Se eu pudesse resumir assim, de forma bem enxuta, é isso. O que as pessoas falam, eu sei que é muito batido, às vezes é até clichê falar isso, eu sempre brinco, né, que é muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Com certeza. O que as pessoas falam sobre você quando você não está na mesa, quando você não está na sala. É isso que deveria ser falado? As pessoas estão falando sobre o seu negócio, o que elas estão falando sobre o seu negócio? Elas estão falando sobre o seu produto, o que elas estão falando sobre o seu produto? Isso é reputação. A gente hoje tem uma ânsia em querer viralizar, né? Em querer que o seu post seja o mais clicado, o mais visto. Para quê? Qual que é o objetivo de viralizar? Tem receita para isso? Tem, mas às vezes não é nem essa a pergunta que você deveria fazer, não é o como viralizar, é como não ser esquecido. E o que eu não quero que seja esquecido? Reputação é isso. O que você quer que as pessoas digam sobre a sua marca ou sobre a sua marca pessoal, sobre você. Até porque uma vai complementar a outra, né? Dependendo da sua estratégia. Perfeito. Ô Flá, existe diferença entre conteúdo para engajar e conteúdo para vender? Tem. Tem. O conteúdo para engajar é o conteúdo que você vai fazer para se relacionar com quem está do outro lado mesmo. Então, é o conteúdo que você vai gerar comentário, que você vai gerar curtida, que você vai gerar uma mensagem ali no privado. É um conteúdo para você se relacionar com quem está lá na página. Agora, o conteúdo para vender é o conteúdo, de fato, que você está educando aquela pessoa. Então, olha só, eu posso ter um post da revista, nova versão, falando, gente, essa é a capa desse mês, vou me pegar como exemplo. Na capa desse mês está a Flaviana e comenta aqui embaixo tal coisa para você receber o link do podcast. Isso pode gerar engajamento, você vai ter gente que quer assistir, tem gente que não sabe onde acessar, então eu vou comentar, eu engajei. Mas eu quero vender alguma coisa, eu quero vender o produto da Flaviana, ok? Aí, para isso, eu preciso educar quem está do outro lado. Essa é a diferença do engajar e do vender. O que eu vendo? Eu vendo estratégia para LinkedIn. O que é o LinkedIn? Para que ele serve? Por que eu vou estar no LinkedIn? Como é que eu posso ajudar esse cara a entrar lá antes até de falar comigo? Porque eu preciso que ele entenda minimamente a ferramenta para contratar o meu serviço. Então, para vender, eu preciso antes entregar alguma coisa em troca. Eu acho que essa é a grande pegadinha das redes sociais que as pessoas ainda não entenderam, por incrível que pareça. Porque hoje está todo mundo lá disputando audiência e tem gente que ainda não entendeu o game. Eu tenho que entregar antes de vender. Mas, Flá, aí a gente não entra numa questão de que as pessoas, elas estão, na verdade, fazendo uma certa confusão, porque o que elas estão buscando a todo momento é o post que vai trazer o engajamento, porque o post que vai vender não vai ter engajamento da forma que ela espera. Como assim? Você fala, um depende do outro? Exato, mas assim, as pessoas, eu percebo que elas estão cada vez mais buscando só querer engajar para aumentar a audiência, para ter números, quanto o procedimento correto é ela ensinar as pessoas sobre o que ela está vendendo. Só que isso não traz tanto engajamento de início. É um caminho que você precisa trilhar. E aí é que tá, porque o conteúdo que vai vender, de fato, ele não vai vender da noite pro dia. Você não chega aqui, vai e fala assim, a gente não se conhece, ok?
E aí eu chego aqui hoje e falo, oi, tudo bem, Rodrigo, eu sou a Flaviana, tá aqui, esse aqui é meu produto, compra. Não é assim que funciona na vida real. Por que nas redes sociais seria diferente? Exatamente. Não, peraí, quem é você? Da onde você surgiu? Qual que é a tua história? Quem que você já atende? Larissa, você já trabalha com ele? Me conta dele primeiro. Você já comprou? Como que foi essa experiência? Me conta. E, gente, isso leva tempo. Exato. É relacionamento. A gente tenta inverter as coisas. E nas redes sociais é a mesma coisa que na vida real. Mas você percebe esse movimento na rede social? Das Mas eu pessoas, acho- pelo imediatismo, Sim, elas com querendo certeza. só buscar o engajamento, Sim. achando que aquilo vai trazer um retorno, e muitas vezes não vai. Mas porque em algum momento lá atrás a gente também teve uma transformação aí, né, do modus operandi das redes sociais. E a gente ainda não entendeu isso em alguns pontos. Em algum momento lá atrás, a curtida era importante. O comentário, enfim. Hoje isso é uma métrica muito de ego. O que você vai fazer com esse número? Pode ser que ele seja importante sim, tá? Pode ser que sim, dependendo da tua estratégia, enfim, sei lá. É importante eu saber quantas pessoas entraram, quantas pessoas curtiram, quem são essas pessoas, de onde elas são, é mais homem, é mais mulher, qual que é a região. Tem métricas ali que são de fato muito importantes. Mas o que você está fazendo com isso? Porque se for só o número pelo número, eu tive 150 mil curtidas. Você prefere ter 150 mil curtidas em um post e só isso? Ou você prefere ter 100 curtidas, mas ter 3 mensagens na sua DM pedindo uma reunião, ou pedindo um preço, ou pedindo alguma coisa? Entendeu? Sim, com O que certeza. vale mais? Com certeza. Depende da sua estratégia. Sim. Porque, de repente, a tua estratégia é só a visibilidade mesmo. Você quer engajar e quer aparecer. E tá tudo bem, desde que isso tenha um propósito. Maravilha. E aí, isso nos leva também para a próxima pergunta, porque essas empresas produzem conteúdo, né, continuam produzindo, mas ainda continuam dependentes de indicações. Por quê? De indicações de pessoas? De pessoas. Como assim indicações? Eu acho que essa eu não Por exemplo, entendi. as pessoas elas estão ali na rede social produzindo esse conteúdo, mas elas ainda estão dependendo sempre que pessoas indiquem o produto delas. Se elas fazem um trabalho assim tão bem feito na rede social, o que de fato, né, elas ainda precisam continuar dependendo? Por que essa rede social já não entrega isso para elas? Eu acho que a gente ainda erra em achar que a rede social vai fazer tudo. A rede social é uma parte da estratégia. Exato, não é um milagre. Ela é parte da estratégia. A indicação é importante, sim. E você pode, inclusive, usar a indicação na rede social. Só que a rede social estaria sozinha... validando o que a pessoa está vendendo. Exato. Ela não vai fazer o milagre. Ela é uma parte da tua estratégia. Você tem que ter o conteúdo lá no Instagram, e às vezes o teu Instagram é mais institucional, na verdade, do que uma ferramenta de venda, porque eu vou entrar, vou entender, vou ver, mas eu também vou pedir a indicação, vou entender quem você é, eu vou entrar no teu site, aí eu quero ver, o teu site abre rápido, ele tem conteúdo, eu consigo entender rápido o que é que você faz. Se eu clicar no botão do WhatsApp do teu site e falar lá, alguém vai responder? Se dependendo do teu produto, se eu te mandar uma mensagem à meia-noite, eu vou esperar uma resposta, não importa se é automação ou não, eu vou esperar, o teu WhatsApp tá lá. Exato. Se eu te mandar uma mensagem em outro canal, se eu encontrar com um vendedor teu na rua, ele vai estar com um uniforme bonito, arrumadinho, se eu entrar na loja, o atendimento que eu vou receber é o mesmo que você me prometeu nas redes sociais? Sim. Então, entende que eu tenho que olhar para tudo, eu tenho que olhar para todos os pontos de contato, eu tenho que olhar, vocês vão me ouvir falar muito sobre isso esse ano, a jornada do cliente. A jornada do cliente passa pelas redes sociais, mas não é só a rede social. Não adianta eu ir lá e falar, comprem de mim porque eu sou incrível, eu sou maravilhosa, e a hora que eu sento para conversar, eu sou uma decepção, eu não entrego, eu não sou simpática, eu não te entrego aquilo que eu prometi. Mas você hoje, estando inserida no digital, vamos lá, você vê de fato esse perfil das pessoas se frustrando porque elas não entendem isso? Eu vejo, e eu vou te falar uma coisa, boa parte da trajetória da Prospecta foi construída em cima da geração de tráfego, de campanhas de tráfego. Tá cada vez mais caro fazer tráfego. E o game não mudou. O que mudou é que agora tá todo mundo fazendo.
Então, vai ficar cada vez mais caro mesmo. Uhum. E as pessoas estão se frustrando porque elas apostam tudo num lugar só. Eu vou e faço a campanha de tráfego e eu acho que isso vai resolver a minha vida. Aí eu faço uma baita campanha de tráfego incrível, boto um baita investimento lá. Só que a hora que o lead clica lá no WhatsApp, ele não tem uma automação pronta para responder aquele cara na velocidade que ele espera. Porque se eu clicar aqui e o cara não responder, eu vou para outro. Ou pior, eu ainda vou reclamar no Google e te dar uma avaliação ruim. Eu invisto uma grana com um produtor de conteúdo para fazer vídeos para o meu Instagram, para produzir uma coisa super legal, só que não tem ninguém respondendo os comentários, não tem ninguém olhando para as DMs, então tem a frustração por falta de estratégia. Exato. Me veio até um negócio agora, a gente fez uma estratégia hoje de visitas, visitas mesmo, a gente foi num shopping daqui de Rio Preto para visitar. E aí a gente esteve com vários vendedores, né? E uma me chamou muito a atenção porque ela não sabia. Eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim: e como que vocês estão com relação ao marketing? A gente foi conversando, né? Como que vocês estão com relação a isso? Quais são as campanhas que são feitas, né? Ela não soube falar. Eu nem imagino o que é feito, nem imagino o que a empresa faz. E aí, olha só, não é um serviço que a gente entrega, que é o endomarketing. Mas a gente sempre passa por isso nas conversas com clientes. Sim. Porque o teu primeiro cliente é o teu cliente interno. Exatamente. Se a tua equipe não fica sabendo antes, se a tua equipe não sabe o que está acontecendo, como é que eu espero que a comunicação com o meu cliente seja eficiente se o teu principal cliente, que é o que está dentro de casa, que está olhando para a tua marca, que deveria ser o guardião da tua marca, não sabe o que está acontecendo? Hoje um dos nossos papéis é justamente olhar toda essa jornada junto com o cliente. Você até pode contratar a gestão de tráfego, você pode contratar a produção de conteúdo para o LinkedIn, para as redes sociais de modo geral. Só que em algum momento a gente vai sentar e vai falar assim, ó, isso daqui está bem feito? Como que tá isso? Como que tá aquilo? A gente faz bastante cliente oculto na agência, até para levar para o cliente, ó, isso daqui não está funcionando, isso daqui falhou, isso daqui não está dando certo, pode ter sido pontual, vamos fazer o cliente oculto de novo, porque de fato é um olhar 360. Precisa. Vai interferir, né? Exato, exato. Legal. Ô Flá, marca pessoal é só para influenciadores? Adorei essa pergunta. Não é, gente. Não é. Não é. E agora tá fácil fazer. A gente tem ferramenta para isso. Não, definitivamente. Pelo contrário. O influenciador, tudo bem que ele é a própria marca, mas ele está ali, de fato, advogando em causa própria, mas você pode advogar pela sua empresa. Exato. E não necessariamente sendo dono. Você pode ter uma marca pessoal falando por uma marca, por exemplo, como um gestor, como a pessoa do marketing, como um vendedor. Você tem que sim trabalhar a sua marca pessoal. E o que é bacana hoje, tem muita gente que eu sempre escuto essa pergunta, eu não sei por onde começar. Comece entendendo o seu posicionamento. O que você é muito bom? O que você faz? O que você entrega? Para quem que você entrega? Você consegue responder essas 3 perguntas? Já é um ótimo exercício para entender o seu posicionamento. Só que aí tem uma pegadinha aqui que é a seguinte. Quando você responder isso, se eu recortar o que você faz, para quem você faz, como você faz, se eu copiar e colar isso em qualquer outro perfil, ele serve para qualquer outro perfil? Então vamos olhar de novo. Porque não pode parecer um copia e cola, não pode parecer assim, todo mundo faz isso. O seu posicionamento tem que ter aquele cheirinho, aquele detalhe que é teu, que é só seu, é só você que faz. Tem um monte de gente que faz tráfego, tem um monte de gente em Rio Preto que faz produção de conteúdo. Só que quem fala sobre produção de conteúdo, mas com um olhar diferente para LinkedIn? Quem que faz campanha de tráfego hoje, mas é especialista em fazer uma campanha olhando também para o CRM do cliente? Quem hoje olha para a jornada completa do cliente, olhando de forma estratégica para que aquilo seja mais eficiente. Então, o posicionamento faz toda a diferença na hora de você construir a tua marca pessoal, até porque isso vai ficar mais fácil na hora de você pensar no conteúdo, pensar no canal, aonde você vai produzir esse conteúdo, que você também não precisa estar em todos os lugares. Aquela coisa que a mãe falava pra gente quando era criança, você não é todo mundo, ainda vale, ainda é verdade. Você não precisa estar em tudo. Você não precisa estar no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube. Pode, lógico que pode, tudo pode. Só que custa dinheiro, você tem verba para tudo isso, você tem braço para tudo isso. Precisa escolher um, precisa escolher 2, então volta para quem que você está falando,
para entender qual que é o melhor caminho. Até porque cada um tem um perfil diferente. Então, você precisa dedicar-se de uma forma diferente para cada um. É isso. É quando eu falo do você vai ter braço, é justamente por isso. Que se for para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, não faça. Não faça, porque aí a gente volta lá na primeira pergunta que você me fez. Você vai estar lá só por estar. Sim. Você só vai ser mais um. E quando o cliente finalmente cair no teu perfil, ele fala assim, tá igual de todo mundo. Exato. Não vou procurar outro. Você vai pro próximo. Até hoje tá todo mundo com o dedinho aqui, ó. Rapidinho. Ô, Flá, você respondeu muito bem sobre a questão de como descobrir de fato esse posicionamento. Então, o que eu queria te perguntar? Existe hoje algum risco em não se posicionar? O risco é quando você não assume um posicionamento, não significa que você não tem esse posicionamento. Alguém vai criar ele por você. Eu não falar nada não significa que não estão falando sobre mim. Alguém está falando alguma coisa. Eu posso até não me posicionar, eu posso não assumir um posicionamento, mas eu tenho um posicionamento. Alguém vai falar. Você pode até não falar que você está à frente da revista, mas se eu sei que você cuida dela e eu sei que você está participando das reuniões, eu vou criar uma historinha aqui na minha cabeça. Então, entre a historinha criada e a sua história, que seja a sua, que você fale sobre isso. E um outro risco é alguém assumir um posicionamento no seu lugar e você é muito melhor. Não dá raiva quando você vê alguém que sabe menos do que você, que faz pior do que você e tá lá falando, ou no palco, ou no podcast, ou brilhando nas redes sociais, e você faz aquilo muito melhor. Poderia ser você, por que não é você? Sim. Por que não tomar a frente, por que não fazer? E aí, lógico, tem muitos fatores, né? Pode ser medo, pode ser dúvida, pode ser falta de conhecimento, não sei por onde começar, mas não deixa de olhar para isso, porque não se posicionar não significa que você não tenha um posicionamento. Talvez não seja o que você quer, mas você tem. Maravilha, perfeito. E vamos falar de LinkedIn? Ai, vamos, adoro! Até com relação a essa pergunta, onde que o LinkedIn entra nisso? Essa questão de posicionamento e tudo mais. O LinkedIn eu acho legal porque o Instagram, eu não sei se vocês têm essa sensação hoje, quando a gente entra no Instagram, antes você entrava e você via lá o vídeo do seu amigo, o cachorrinho, o gatinho e tal. Agora, para você ver esse vídeo, você tem que assistir 48 conteúdos de pessoas que você não conhece e mais não sei quantos anúncios que você não queria ver para você chegar no vídeo ou no conteúdo que de fato te interessa. E é isso, gente. Tá todo mundo lá e vai continuar aumentando e é isso. O Instagram, ele é para passar tempo? Assim, lógico, eu tô falando isso de forma muito en passant, tá? O LinkedIn, quem tá lá e a hora que você entra nele, você entra para fazer negócio. Ou porque você quer oferecer, ou porque você quer comprar, ou você quer contratar, seja pessoas ou serviços, é porque você quer se relacionar. Você não tá lá no seu LinkedIn ou às 11 horas da manhã ou às 11 horas da noite porque você quer ver o vídeo do gatinho. Quando a gente entra lá, você entra de forma intencional. Então, o LinkedIn ele vai te ajudar no posicionamento, porque as pessoas que estão ali querem se posicionar ou estão buscando pessoas que já se posicionaram de alguma forma para consumir o conteúdo, ou para acompanhar, ou para fazer parecido. Então, ele vai te ajudar nesse sentido. Ele é, de fato, eu sempre digo que o LinkedIn, para mim, ele não é uma rede social, ele é uma rede de relacionamento de verdade. Diferente do Instagram, que às vezes você só está ali seguindo, o LinkedIn ele permite que você siga, que você comente, que você acompanhe, e a gente consegue ver isso. Um post que você publica hoje no Instagram, ele tem 24 horas de vida. Concorda? Porque daqui a pouco ele já lá no feed ficou e foi e passou. No LinkedIn, às vezes, um conteúdo que eu escrevi há 3 meses, do nada ele volta, porque ele apareceu, você fez um comentário, e aí o Rô, que não me segue, mas segue você, viu o comentário, porque ele tem, o algoritmo permite isso, aí ele vai na minha página para entender quem que eu sou. Então, isso é muito legal, essa conexão que ele faz entre as pessoas ali é muito bacana. E para quem ainda não tem? Às vezes, ou tem e não mexe há muito tempo, porque antigamente o LinkedIn era muito visto assim, estou procurando emprego, estou querendo contratar, né? Sim. Então, a gente viu também uma galera que hoje não tem muito acesso ao LinkedIn, mas sabendo da importância que essa ferramenta traz hoje, por onde que essa pessoa pode começar? Na verdade, acho que não tem consciência, né? Não tem muita consciência, né? Mudou muito, viu? Mudou muito. Nos últimos anos, assim, o LinkedIn é uma das redes... É a rede que mais cresce hoje no mundo.
Mas, de fato, ainda tem muita gente que está tentando entender. Entra ali, fica com medo, como é que funciona, porque o algoritmo é diferente, realmente. Mas você acabou de chegar, ou tá lá, esqueceu a senha, vai entrar hoje para lembrar como é que faz. Eu conheço uma pessoa que esqueceu a senha. Eu não vou nem falar. Quem será essa pessoa? É fácil. Resgata a senha hoje à noite, entra lá. Primeiro passo é organizar a fachada mesmo. Pensa que alguém vai passar por ali e vai olhar. Então, antes até de começar a produzir conteúdo ali, dá uma olhada como que tá a tua foto, como que tá a tua capa, porque são ferramentas importantes lá dentro. A hora que você coloca o mouse em cima da fotinho ali, a primeira coisa que aparece é o que a gente chama o título do LinkedIn. Como que você se apresenta ali? Eu já coloco ali de cara, gosto de contar histórias, gosto de café, gosto de tecnologia e uso tudo isso para fazer você vender mais. Pronto, o cara não precisa nem entrar na minha página, ali eu já resumi. Quais são os lugares que você passou? Não precisa contar a história da sua vida lá no sobre, tá? Ninguém vai ler. Não precisa escrever um livro, mas coloca um resumo ali. O que você faz? Eu sou responsável pelo marketing de tal lugar, eu cuido de tal coisa, já consegui vender para tantos milhões de pessoas, tal. Coloca alguns números ali que vão, de fato, resumir o que você faz, o que você entrega. Se conecta com as pessoas certas. Um erro que a gente comete quando entra no LinkedIn é sair mandando convite para todo mundo e aceitando todo mundo. Você faz isso na vida real? A hora que você senta numa mesa, cheguei num evento da nova versão. Você vai dar uma mapeada, você vai ver, cara, qual é a mesa que é mais interessante, com quem eu tenho mais fit, com quem eu quero trocar ideia, com quem eu quero fazer negócio. LinkedIn é a mesma coisa, tá? Olha com quem você realmente quer se conectar e se conecte com intenção. Comenta. Uma coisa que tem acontecido muito, as pessoas aprenderam a fazer campanha de tráfego no LinkedIn, aí agora você recebe lá um monte de mensagem no privado de robô. Compre, compre, compre. Como é que você diferencia? Poxa, você tem um cérebro, você tem 2 dedos opositores, usa isso. Manda ali uma mensagem de verdade, conversa. De novo, voltando, já falamos sobre isso hoje, ofereça alguma coisa antes de pedir. Ô, Flá, e por exemplo, hoje, vamos falar, o Instagram, o perfil dele é muito vídeo, né? E rápido. LinkedIn, como que seria uma pessoa que ela quer começar, mas que ela não tem hoje condições de ter um especialista ali para ajudá-la? Como que seria essa comunicação dessa empresa, dessa pessoa dentro do LinkedIn? O LinkedIn, ele permite que você use o vídeo também, já tem bastante gente usando o vídeo. Ele tem recursos muito parecidos com o do Instagram, ele tem o vídeo, ele tem o carrossel, ele tem só conteúdo de texto. O bacana é que você pode encontrar o seu estilo, aonde você fica mais confortável. Tá. Eu sigo um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, é Vitor, não vou lembrar o sobrenome dele. Ele fala sobre marketing, sobre produção de conteúdo. Eu sei como é o rosto dele porque tem a foto no perfil. Ele só produz conteúdo de texto e textos longos, ou ele faz infográfico. E ele só produz conteúdo assim. Se você voltar o feed dele 2 anos atrás, exatamente a mesma coisa. E ele tem um público fiel. Ele publica, automaticamente o pessoal já começa a comentar, compartilhar. Legal. Então, o que te deixa confortável? O LinkedIn, ele vai falar muito sobre autoridade. O que você é bom? O que você sabe falar? Sobre o que você sabe? O que você faz? Usa essa ferramenta para te empoderar, inclusive. Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas legal. Isso. O que é? Pensa, por exemplo, mais do que o conteúdo da revista, que você já tem um canal para isso, lá para o LinkedIn, você vai trazer a tua experiência de como que é fazer uma revista. A gente estava falando isso nos bastidores. Como que é produzir um evento uma vez por mês? Para pessoas diferentes, porque não necessariamente vocês vão ter os mesmos convidados. Exato. Como que é produzir um podcast? Por que você está fazendo isso? Qual é o resultado de todo esse ecossistema que você criou? Você percebe que isso vai te trazer pessoas que vão acompanhar para entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que eu aproveito da tua experiência, porque apesar de parecer mundos muito diferentes, tem coisa que você está fazendo que eu posso aproveitar para a minha rotina. Ou então isso vai me dar um insight e falar, cara, é verdade, eu posso trazer o meu cliente X para a revista, o meu cliente assado para o podcast. E por outro lado, você vai ter gente ali falando, cara,
por que eu não apareci na nova versão ainda? É verdade, olha o que esse cara tá fazendo. Então, ali, você vai mostrar o todo. Ao passo que lá no Instagram, lá é outro canal. Lá você vai mostrar o vídeo, você vai mostrar a entrevista, você vai mostrar quem saiu na revista desse mês. É de fato um álbum, que era o propósito, né, inicial. É um álbum mesmo de fotos, de vídeos, enfim. O LinkedIn, ele vai te dar não só posicionamento, mas vai mostrar a autoridade que você tem sobre um determinado assunto. Maravilha. Legal. Perfeito. Legal. Perfeito. E existe forma para viralizar também? Tem fórmula, tem A gente vai regra. voltar de novo nisso. Então, talvez não seja a pergunta certa, né? Tem jeito? Tem. Mas depende, para que você quer viralizar? Dá para viralizar, inclusive, no LinkedIn? Dá, lógico que dá. Só que, o que você vai fazer com isso? O David, há alguns perfeito meses... que você fale isso, né? O David, meu sócio, há alguns meses, escreveu um post sobre o home office, que ele era uma viúva do home office. Ele ainda brinca no texto falando, o meu CPF é presencial, mas o meu CNPJ tem que ser home office, porque é o que a equipe precisa hoje, o que o mercado dita hoje. Ele vai todo dia, mas nós assumimos o modelo híbrido. Então, hoje a gente tem parte da equipe que é 100% home office, tem parte que ainda vai para a agência. Esse texto viralizou em 24 horas, ele tinha, sei lá, 2.000 interações e comentários, e gente sofrendo, defendendo, falando que não concordava, etc, etc. Não era o propósito dele. Você vê? Não era o propósito. Aconteceu. Tá. Qual que é o segredo ali por trás? Ele falou de um assunto que naquele momento estava todo mundo com essa dor. Ele vinha produzindo conteúdo de forma recorrente, então apareceu também por isso, porque o LinkedIn, ele entende quando você está produzindo de forma recorrente, de conteúdo original, porque ele também sabe quando você copia, ele sabe quando você produz um chat GPT. Tudo isso colabora para você viralizar ou não. Mas o legal do viralizar é o seguinte, o que eu faço com isso agora? Viralizou. E aí? Eu continuo falando sobre isso? Dá para desmembrar isso em outros posts? Ou não? Entendo que isso aqui foi pontual e não faço nada com isso. Quem que veio aqui? Poxa, esse post... Porque ele te dá esses indicadores. Isso é lindo, ó. De quem curtiu esse post aqui, 80% é gestor. X% é do marketing. A maioria é de São Paulo. Cara, nunca tinha vindo ninguém de São Paulo. Será que faz sentido eu continuar falando sobre esse assunto? Eu acho que a questão do viralizar é o que você vai fazer com isso. Perfeito. Você vai olhar para quais indicadores disso para traçar qual estratégia. Essa é a grande sacada. A gente tem muito número hoje, gente. A gente tem muito... Se fala muito de dashboard, de números, de não sei o que, indicador. Só que o que a gente está fazendo com isso? A gente fala muito sobre CRM lá na Prospecta, é um dos nossos braços mais fortes. A gente tem um time altamente capacitado. Aí você senta com o cliente e percebe que ele tem uma bazuca na mão e ele não está usando. Tá tudo lá. Quem é o cliente, onde ele está, o que ele gosta, o que ele faz. Tem informações do time e a galera não usa. Ô, Flá, e aí vamos agora falar daquela pessoa que ela precisa vender mais, mas ela não tem para investir em patrocinados, para fazer, de fato, essa mídia paga, né? Dá para ela ter um bom resultado, mesmo não tendo essa condição? Dá se você pensar o seguinte, tem duas coisas hoje que colaboram muito para as pessoas de bom coração. Hoje, quando você fala de produção de conteúdo, de estratégia de conteúdo na internet, a grande questão, falamos isso há pouco, é a recorrência. É você não nadar e morrer na praia. Leva tempo, mas vale a pena. Tá. Você investindo ou não em tráfego, vale a pena você pensar a longo prazo. Então, hoje a gente tem ferramenta para isso. A gente tem IA, para ajudar a planejar, não estou falando para produzir tudo lá, mas, cara, eu não sei por onde começar. Você tem um fio da meada ali, você consegue pensar em temas, você consegue pensar em calendário, você consegue pensar em planejamento mesmo. Eu não sei por onde começar a escrever, a IA te ajuda também. Hoje, o LinkedIn,
pode, inclusive, se dar ao luxo de não precisar, por exemplo, de um grande criativo. Você pode ir só ali para o texto e tudo mais. Mas eu preciso criar alguma coisa? Poxa, você tem Canva, você tem agora o Nano Banano, tem tantas ferramentas que vão te ajudar nessa criação. Eu não tenho grana para nada, cara. Eu faço tudo sozinho. Então, escolhe um canal. Escolhe um canal. Legal. Porque e se você utiliza esse canal de forma recorreta, mesmo. exato. Seja intencional. Intencional. Isso. Tá. E o ser intencional é também, vou fazer Instagram, não sei nada de Instagram, estuda o Instagram. Gente, hoje não dá para falar que você não sabe fazer porque você não entende, porque você só não entende porque você não parou para estudar. Porque você tem conteúdo no Instagram, você tem conteúdo no YouTube, você tem conteúdo no LinkedIn, você tem um monte de e-book disponível, tudo de graça. Só que qual que é o grande problema disso? Dá trabalho. Dá trabalho. A gente ficou meio mal acostumado, porque as redes sociais fizeram a gente acreditar que é só você passar o dedo e você vai resolver a vida. E não é assim, verdade, a vida real não é assim. Não é. Tem coisa que dá trabalho, você tem que realmente parar e estudar. Falamos há pouco do desacelerar, não é deixar de fazer, é viver aquilo de verdade. Poxa, se eu quero fazer conteúdo para o Instagram, não tenho grana, preciso fazer sozinho, então eu vou entender como fazer isso daqui. Tá. Então tá, como é que funciona o algoritmo? Eu tenho que produzir todo santo dia, quantas vezes por dia, eu vou produzir uma vez por semana, mas eu vou fazer bem feito. Eu vou produzir conteúdo pro LinkedIn, então uma vez por semana, cara, a gente falou o que precisa para começar, eu vou produzir uma vez por semana, vou fazer pelo menos 2 comentários toda semana no conteúdo de alguém, vou compartilhar o conteúdo de alguém. Cria ali um ritual. Legal. E faz aquilo com recorrência. Mesmo, né? É disciplina. Mas o principal, entenda que para vender hoje não, gente, sempre foi assim. A gente que às vezes esquece. É relacionamento. O princípio é o mesmo princípio daquela pessoa que ficava na vendinha com um caderninho anotando o que você tinha pegado no mês. É a mesma coisa. Esse cara, ele se relacionava, ele conhecia você, ele sabia o que você gostava, ele te avisava a hora que chegava, aí você esquecia de pagar, ele passava lá com jeitinho e te falava tal. É o relacionamento. Como é que você transpõe isso pro dia a dia? Você vai produzir conteúdo? Eu não tô falando para você não produzir o Dia da Mulher, o Dia das Mães, o Natal, mas não faz mais do mesmo, só por fazer. Não faz o que todo mundo já tá fazendo. Não faz o que todo mundo faz. Tem uma coisa que é só tua. Tem um jeito. Tem um cara no YouTube. Sou péssima para nome, gente. Péssima. Mas você enfim. Não vai ser pior do que eu. Depois eu mando para vocês, se vocês quiserem colocar na descrição do vídeo. Ele faz todos os dias, ele publica um vídeo falando sobre histórias de empreendedores ou histórias de negócio. É muito legal. E ele me pegou num vídeo em dezembro, agora recente. Olha, esse cara, ele fez isso, ele fez lá, e ele foi traído, e não sei o quê. Ele já estava quase chegando no final do vídeo que caiu a minha ficha que ele estava falando de Jesus, era um post de Natal. E assim, exatamente como ele cria todos os conteúdos. E ficou super legal, teve uma audiência absurda, porque aí a hora que você se dá conta, você fala, poxa, que legal, tal. Então viralizou. Viralizou. Mas ele fez uma coisa diferente. Ele poderia ter entrado e falado, gente, foi um ano incrível, Feliz Natal. Ia ser mais um Feliz Natal. Então, o que você faz, que só você faz e que pode ser diferente? Eu acho que essa é a cereja do bolo. Eu acho lindo também. A autenticidade, né? Autenticidade. A gente fala muito de autenticidade hoje como se fosse, nossa, reinventar a roda. Não é tão complicado quanto parece. De novo, vamos repetir. O que você faz? Para quem que você faz? Como você faz? E que só você faz, mas ninguém faz do seu jeitinho. Eu sempre brinco em palestra, em treinamento e tudo mais, com café, né? Eu gosto muito de tomar café. E aí, isso ficou tão marcado que eu nem uso mais o bendito do café nas palestras e vem me perguntar do café. Poxa, eu vou usar isso no meu posicionamento, lógico que eu vou. Tava falando com a Mayara, vou fazer uma correntinha com café, porque todo mundo vem me falar do café. O que só você faz e que ninguém faz? Tem certeza que uma coisa tem. Você tá na dúvida? Porque a gente às vezes tem vergonha, né? Não sei, será que é isso? Poxa, tem tanta gente perto de você. Pergunta. Por que você acha que eu sou bom? Pergunta pro teu cliente. Por que você compra de mim? Por que você está comigo há quanto tempo? Quantas vezes você sentou com essas pessoas da revista para perguntar por que você está na minha revista? Por que você fica comigo? Por que você já está na 10ª, 20ª edição com a gente? Eu tenho certeza que você vai ouvir coisas que você nem imagina. Maravilha, perfeito. Que lindo.
Nossa, que lindo, Flá. Ô, Flá, tem mais uma pergunta aqui, mas eu acho que você já falou um pouquinho, né? Como medir crescimento real e não só curtidas? Tem como a gente olhar para isso, tem todas lá as métricas e tudo mais que a gente já falou, né? Tem as métricas que a própria ferramenta te entrega, mas tem algumas coisas que você pode olhar, por exemplo, seria ótimo se fosse no CRM, mas na falta dele, observa. Ao produzir conteúdo com intenção, com planejamento, pensando de fato que aquele conteúdo é para trazer tal coisa, então quero vender. Ok? Vou lançar um produto novo. Vou produzir conteúdo para vender este copo. Como é que eu sei se está funcionando ou não? Não é pela curtida. Eu posso ter 300 curtidas e ter 300 copos encalhados aqui. Como é que eu sei? É lógico, pela venda, obviamente, mas contato, reunião agendada, quantas pessoas, e por isso a importância do CRM, para você saber de onde veio isso. Vim pelo conteúdo tal e me interessei pelo copo. Vi o seu anúncio e quero saber sobre o copo. Vi o seu post no LinkedIn e quero saber mais. Quero marcar reunião. Antes da produção desse conteúdo, eu demorava 30 dias para vender um copo. Aí eu comecei a produzir esse conteúdo e agora eu demoro 20. Encurtou o meu tempo de negociação. Dá uma olhada nisso. Isso é muito importante também. Você entender o que mudou, o que fez diferença depois que você começou a produzir esse material. Só que isso não vai acontecer em uma semana, tá? Isso é importante. Ô, Flá, e pra gente finalizar, eu queria entender, te perguntar e até mesmo ver a sua opinião. O que podemos esperar do digital daqui pra frente? Essa é a pergunta de 1 milhão. Eu não sei. Te falar a verdade, a gente tá... Sendo muito honesta com você, eu acho que quem sentar aqui e falar assim, cara, vai acontecer isso, eu ficaria com o pé atrás, porque a gente está no olho do furacão. E o olho do furacão, por incrível que pareça, ele não é aquela loucura em volta, né? Que ele sai destruindo tudo. O olho do furacão, ele é calmo. A gente tá vivendo um momento que, assim, já entendi a IA, já entendi a ferramenta, tô trabalhando com ela, e a gente tá aqui tocando a vida. E, na verdade, em torno... Tá tudo em movimento, tá o mundo caindo aqui. Tem todos os dias 45 mil novas ferramentas sendo criadas. A semana passada a IA que eu estava trabalhando já não é a mesma, já tem uma funcionalidade nova. Agora vai ter anúncio na IA, não, mas nessa daqui não vai. O que vai acontecer? Não dá para saber o que vai ser. Daqui 6 meses, eu não consigo te falar, cara, daqui 6 meses vai ser isso, vai ser assado. O que eu posso te dizer com certeza é que não vamos voltar atrás, então não dá para ficar falando, reclamando, enquanto a gente está aqui, nossa, mudou tudo e tudo mais, tem alguém estudando isso para usar essa ferramenta. Particularmente, eu acredito que é uma ferramenta. Se eu falar assim para você, ai, nossa, ninguém vai perder o emprego. Não, acho que é muito romântico. Tem sim muita gente que vai ter que se reinventar, porque o que nós fazemos hoje vai mudar muito. Vai mudar. O tráfego vai mudar, a produção de conteúdo vai mudar, o que a gente conhece hoje como marketing vai mudar. Poxa, a gente falou no início, eu trabalho há 25 anos com marketing. 20 anos atrás, a gente nem sonhava com o que está acontecendo hoje. A gente começou a olhar para marketing digital há 15, 20 anos e, cara, não é nada parecido com o que a gente tem hoje. E se você pegar aí esse espacinho dos últimos 5 anos, a gente não correu, a gente voou. Nossa, voou. Então, assim, não dá para saber. Mas eu acho que aquecer o coração é pensar que a gente está trabalhando com uma ferramenta. Eu acho que o erro hoje, olhando para a tecnologia, não só para IA, automação, enfim, é a gente achar que ela vai fazer tudo sozinha. Eu estava vendo uma entrevista lembrei de um nome, pelo menos, com a Beatriz Guarese, e ela estava falando o seguinte, sabe quando você vê uma foto muito bonita, e aí você fala assim para o fotógrafo, nossa, eu adorei essa foto, que máquina que você usou? Cara, não é máquina. É o olhar do fotógrafo, a lente, ele tem a abertura que só ele sabe fazer, a luz que ele usou. É a mesma coisa. Não adianta eu chegar aqui e falar assim para você, Rô, eu adorei esse vídeo que você fez com IA. Qual que foi a ferramenta, qual que foi a IA que você usou para fazer? Porque não é só uma. A gente, ao contrário do que a gente pensa, para você fazer hoje um vídeo, não sei se vocês já conversaram com o Juca, da Juca Vídeos, a gente estava trocando uma ideia esses dias, ele está produzindo vídeo com IA.
Cara, não é uma ferramenta só. Você tem uma ferramenta para editar com IA. Você tem o que vai produzir a imagem, a que vai editar a imagem, a que vai fazer a trilha, isso, aquilo. É um trabalho como qualquer outro. Você não adianta você achar que você vai fazer tudo sozinho. Você tem que ser especialista naquilo. Você tem que, de novo, estudar. Então, acho que se eu pudesse fazer uma aposta, vai mudar. Tudo que a gente conhece como marketing vai mudar. Algumas coisas talvez a gente não ache tão boas, outras eu acho que vão ser incríveis, e eu espero ainda estar aqui conversando e trabalhando e fazendo tudo que eu gosto, mas agora com novas ferramentas. Maravilha. Perfeito, É. Flá. Adorei o nosso bate-papo. Eu também, gente. Muito eu ficaria bom, né? aqui ainda mais uma hora, com que certeza. gostoso te ouvir, assim, e não só pela propriedade, com a propriedade que você fala, né, mas pela sua sensatez. Obrigada, Rô. Então, parabéns. Eu engano bem. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. Fiquei muito feliz com o convite, muito mesmo. Já assisti muitas entrevistas e aqui, junto com vocês, eu conheço o calibre das pessoas que passaram por aqui, então, assim, fiquei muito lisonjeada com o convite. Obrigada mesmo, A viu? gente que agradece. Obrigada a você, Obrigado Flá. de todo o coração, e que esse ano a gente possa crescer muito Amém. e conscientizar as pessoas de uma forma correta, né? Para que elas realmente olhem para o marketing delas, pessoal, de suas empresas, de uma forma correta e consciente. É isso aí, para ir além da página. Com certeza. Ai, Lari, obrigado pela Obrigada, participação Rô. também. E nós vamos ficando por aqui, depois desse programa delicioso. E este, de fato, é o propósito da Nova Versão, trazer pessoas que realmente são especialistas naquilo que elas falam e levar para você o melhor conteúdo que a gente possa oferecer. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, compartilhe com aquela pessoa que você acredita que vai gostar de ouvir também esse bate-papo. E nós vamos ficando por aqui, só que nós voltamos em breve, porque hoje também nós estamos além da página e estamos sempre ansiosos para contar histórias que merecem ser contadas. Um abraço e até a próxima.